A paz de Cristo a todos. João capítulo 6, versículo 44. João capítulo 6, versículo 44. E a palavra nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus de misericórdia, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, pela imensa honra de podermos estar na tua presença, Pai. Te pedimos, Pai, humildemente perdão pelos nossos pecados, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que essa mensagem seja para a honra e glória do Teu nome, que tudo que seja dito, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor nos abençoe, porque nós precisamos de Ti, sem Ti não somos nada, não somos ninguém, e nem podemos falar nada, Pai. Por isso, Pai, pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, Pai, porque a mensagem é do Senhor. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos uma característica que aí no mundo afora existe e que nós precisamos usar aqui também. Não porque somos semelhantes ao mundo, nada disso, mas porque a igreja tem essa necessidade, né? Como nós vimos aqui Jesus, próprio Jesus dizendo, ninguém vai até o Pai se não for através dele. Mas esse próprio Jesus também disse que se ninguém falar dele, como é que vão se chegar até o Pai? Se Jesus não for apresentado, como é que se chega até o Pai? Se é através dele, né? Então, hoje, se fosse dar um título para essa mensagem, seria: nós somos apresentadores de Jesus, não é? Nós somos apresentadores de Jesus, né? E a nossa função, como nós já bem sabemos, não somos nós que somos os que convertemos alguém, não é? É Deus. Então a nossa função e o nosso papel e o chamado é para sermos apresentadores, é para apresentarmos Jesus, não é? Então a igreja nunca precisou tanto de apresentadores de Jesus como nos dias de hoje, porque se o mundo está do jeito que está, é porque falta Deus no meio do mundo. Essa que é a verdade, né? Falta amor, falta misericórdia, falta perdão, e é por isso que as pessoas fazem as coisas que a gente às vezes imagina que como uma pessoa pode ser capaz de fazer isso, né? Na verdade, todos nós somos capazes. A diferença do porquê a gente não faz é porque a gente tem Deus. Porque se não tivesse, qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, não é? Então nós precisamos ser apresentadores de Jesus. E eu vou ler algumas passagens aqui no livro de João mesmo, tá? Em que fica claro essa missão que nós temos, que nós precisamos apresentar Jesus. Vamos começar lá em João, capítulo 1, versículos de 29 a 39. João, capítulo 1, versículos de 29 a 39. E nos diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão de quem tem a primazia, porque já existia antes de mim. E mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João Batista, outra vez na companhia dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E aí, olha que interessante, né? João Batista estava batizando com água, e ele sabia que a missão dele era preparar o caminho, ele tinha consciência disso. Ele só não tinha certeza de quem seria o Messias, quem era a pessoa que Deus havia falado para ele que ele deveria, né, batizá-lo e deixar ele continuar o ministério dali para frente. E aí João Batista viu. E o que João Batista fez? Ele guardou para ele? Não, né? Ele já começou a falar para todo mundo, ó, esse aí, ó, é o Messias, o Filho de Deus. Eu vi, eu comprovei que esse é o Messias. E aí, qual foi a consequência dele ter falado? Os 2 discípulos ouviram, esse é o Cordeiro de Deus, e fizeram o quê? Opa, é para lá que a gente tem que ir. É atrás dele que a gente tem que ir. Então essa é a maravilha de apresentar Jesus. A gente não precisa obrigar ninguém, não precisa fazer nada. É só apresentar e o resto é com Deus. Né? João Batista não mandou ninguém ir atrás de Jesus. Ele simplesmente falou e as pessoas, se aquele é o Cordeiro de Deus, vamos. Né? João capítulo 3, versículos de 27 a 30. João capítulo 3, versículos de 27 a 30. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E essa deve ser a consciência do cristão, né? A gente não quer glórias para nós queremos glórias para Deus. Né? Que diria se o mundo não... se as pessoas que trabalham para Cristo não pensassem assim, né? Não teria divisão religiosa, não teria um monte de coisas e absurdos que a gente vê usando o nome de Deus e enganando pessoas. Né? Por quê? Não existiria. Porque se todos que trabalham para Cristo tivessem essa consciência que é necessário que eu diminua e Ele apareça, Ele cresça, a gente não vai querer outra coisa a não ser só apresentar Jesus. E essa é a necessidade da igreja, apresentar Jesus, né? Então, você vê que João Batista tinha essa consciência, né? João 6, de 8 a 9. João capítulo 6, versículo de 8 a 9. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André, né, ele tinha uma característica, se você vê na Bíblia, que ele não é muito falado lá, mas ele tinha uma característica importante, que era levar as pessoas até Jesus. E ele viu uma necessidade, e ele viu um rapaz que tinha, né, pães e peixes, e falou assim: bom, é pequeno, mas vamos levar lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que ele fez? Ele apresentou uma pessoa para Jesus. Né? Era mais um discípulo que tinha consciência de que ele não podia fazer nada com aquele pão e com aquele peixe que estava ali, mas ele podia fazer uma coisa: leva para quem resolve. Eu não resolvo, mas vou levar para quem resolve. Né? E foi isso exatamente que André fez. Ele levou para quem resolve, que era Jesus. Ele não quis, né? Ele não se escondeu, ele resolveu o problema da maneira dele. Não é? Que era, e qual que era o problema que ele tinha que resolver? Ele tinha consciência que ele não podia matar a fome da multidão. A única coisa que ele tinha que consciência é que ele tinha que fazer alguma coisa. E foi o que ele fez. Ele levou a pessoa até Jesus. Não é? Então, nós não temos o poder de fazer essas coisas, milagres, né, de converter ninguém. Mas uma coisa está nas nossas mãos: levar as pessoas até Jesus. João capítulo 17, versículo 20.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus, dizendo, aqui na sua oração, né, ele falou que não estava rogando somente, né, pelos discípulos e somente por aquelas pessoas, mas também por aqueles que viriam depois. Né? Então o próprio Jesus aqui enfatiza, as pessoas vão ter que vir até mim. Então a nossa necessidade é apresentar essas pessoas a Jesus. Né? Nós temos que ser apresentadores, né? Nós temos que apresentar. Jesus precisa de pessoas que coloquem outras pessoas em contato com Ele. E essas pessoas somos nós. Ele encarregou essa tarefa nas nossas mãos. Ele espera que a gente compartilhe a nossa experiência com outras pessoas. Você vê o que João Batista fez? Ele teve uma experiência. Ele viu o Espírito descer como se fosse uma pomba em Jesus. E o que ele fez com aquela experiência? Ele falou para os outros. Ó, esse é o Messias. Então, nós todos aqui temos uma experiência de vida antes e depois de Jesus. Né? Nós temos essa experiência. E nós podemos falar dessa experiência para as pessoas. Essa também é uma forma de apresentar Jesus, né? Tem muita gente, às vezes, que fala, eu não sei manejar a Bíblia, eu não sei onde estão os versículos e tudo mais. Há duas formas de se combater isso. Estudar e aprender, mas não fique esperando você estudar e aprender. Você pode falar de Jesus pela sua experiência espiritual que você tem com Ele. Não é? Muitas pessoas acham que você tem que ser um erudito da Bíblia, que você tem que saber todos os versículos de cor. É mentira. Não precisa. Se a gente precisasse saber de cor, não estaria escrito. Né? Os israelitas precisavam saber, né? Porque eles ouviam, né? E eles tinham que guardar. Nós temos escrito. Então, a questão não é decorar, a questão é entender a mensagem, para passar essa mensagem adiante. É entender qual é a essência da mensagem que Jesus deixou para nós. E a essência é só uma: amor e perdão. Não tem outra coisa. A essência da mensagem de Jesus é amor e perdão. Não é? Essa é a essência do Evangelho que nós temos que falar. Então, a nossa experiência de amor e perdão, você pode falar e você vai estar falando de Jesus. Porque não tem como você falar de amor e perdão sem falar de Jesus na sua vida. Não tem. Não tem como você dizer que antes de ser cristão e depois de ser cristão você se tornou uma pessoa melhor, se você não disser qual é a causa de você ter se tornado uma pessoa melhor. E a causa quem é? É Jesus, né? Isso você pode botar a culpa em Jesus. Né? Essa é a única culpa que você pode botar em Jesus. Eu me tornei uma pessoa melhor por culpa dele. Essa é a única que você pode. Então, você pode falar de Jesus só pela sua experiência pessoal com Deus. Você pode. Né? Então nós podemos apresentar. Nós precisamos apresentar Jesus. João 12, 32. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus próprio dizendo, né? Ele vai atrair todos para Ele. Mas Ele precisa ser apresentado. Ele não quer fazer isso de forma obrigatória. Ele conta conosco para que a gente faça essa apresentação dEle. E Ele vai atrair, não sou eu, é Ele que vai atrair as pessoas. Não é? Lembra-se do exemplo de João Batista. Ele só falou e os dois seguidores não perguntaram nada, foram. Deixaram de seguir João Batista e foram seguir Jesus, porque eles ouviram o que precisavam ouvir. A ele é o Messias, então vamos lá. Não é? Então, nós precisamos apresentar. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, né? Nós precisamos de Jesus, assim como Jesus, Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Né?
Ele conta conosco para fazer e ser apresentado. É Ele quem converte, mas nós temos a missão de apresentar. E os discípulos tinham consciência disso. Olha lá em Atos. Atos 2, versículos de 36 a 38. Atos capítulo 2, versículos de 36 a 38. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja começou com uma apresentação, não é? Pedro estava lá na dele, né? Devia estar preocupado, né? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes, ele devia estar muito preocupado, falando assim: poxa vida, eu vou ficar aqui em Jerusalém, mas e o que eu fiz? Como é que vai funcionar esse negócio, né? Ele não tinha certeza ainda do que ia acontecer no dia de Pentecostes, ele só obedeceu: fica aí em Jerusalém. Depois que desceu o Espírito Santo nele, o que ele fez? Ele lembrou de Jesus, né? Ele lembrou: opa, peraí, Jesus está lembrando a gente das coisas agora, olha lá. Aquilo que tinha falado está funcionando. Então é verdade mesmo. E a partir do momento que ele teve essa experiência com Jesus, o que ele fez? Ele apresentou Jesus para a nação de Israel. Né? Ou seja, todos os apóstolos fizeram a mesma coisa. Este deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Né? Se perguntarem para você, para mim, qual que é o seu objetivo de vida? Ter casa, ter carro, estudar, é tudo secundário. Não que você não deva fazer, você deve fazer, se é o que você tem no seu coração. Mas tudo isso é secundário. O primeiro e o único objetivo mais importante da vida de um cristão é apresentar Jesus. Esse deve ser o objetivo mais importante na vida do cristão. Porque no dia que a gente foi batizado, foi isso que a gente declarou para ele. Eu não pertenço a mim, eu pertenço ao Senhor, estou voltando para o Senhor e, a partir de agora, vou falar para os outros. A gente não diz isso quando é batizado, mas é exatamente isso que você está dizendo com o coração. É exatamente isso que a gente está dizendo para Jesus. É para isso que a gente é batizado. Para se tornar uma nova pessoa e falar de Jesus. Essa é a nossa missão. E esse deve ser o objetivo de vida nosso. Nós somos cooperadores de Jesus. E cooperador não atrapalha. Quem coopera não atrapalha. Então, quando a gente deixa de trabalhar, ou quando a gente não foca em apresentar Jesus, a gente pode estar atrapalhando o trabalho de Jesus. Porque a gente está deixando de fazer o que ele mandou fazer. Então, nós temos que contar nossa experiência para as outras pessoas. Nós temos que falar de Jesus. Agora, para apresentar, tem algumas coisas que são necessárias a gente fazer. A gente desenvolver em nós. E, na realidade, o Espírito Santo desenvolve em nós a partir do momento que nós damos ouvidos a Ele. Olha lá em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 1 até o 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é que as outras passagens não digam coisas parecidas aqui, mas se você ler Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11, ele te mostra o que você deve fazer, como você deve fazer e por que você deve fazer. Porque olha só, se pois há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria e sejais unidos no mesmo sentimento. Ou seja, se você está cheio de Jesus Cristo, esse é o primeiro passo para você falar dele. Não tem como você falar de Jesus se você não está cheio dele. Não é? Por isso que Paulo fala para os Filipenses aqui, se vocês estão todas essas coisas aí dentro de vocês, então sejam unidos no mesmo sentimento. Não é? Então, ou seja, a única forma de falarmos de Jesus é, como diz aqui o irmão na leitura da ceia, né? A gente precisa se nutrir da palavra de Deus. Porque o coração fala daquilo que está cheio. Se você se enche da palavra de Deus, é o que ele vai falar. Não é? A sua mente e o seu coração. Então, é necessário, para ser um bom apresentador, ter uma experiência com Deus. Não é? Por que muita gente apresenta Jesus de forma errada? Porque está só falando, mas nunca teve uma experiência com Deus. Nunca seguiu Ele de verdade, nunca obedeceu Ele. Pode até ter sido batizado da forma correta, mas nunca deixou Jesus realmente usá-lo. Então, para ser um bom apresentador, é preciso ter uma experiência. Você não consegue apresentar alguém sem conhecer. Não é? Já viu quantas vezes aqui, né? Você apresenta um pregador, né? Apresenta alguém que está aqui. Se você não conhece a pessoa, como é que você vai apresentar? Não tem como, né? Você vai ficar aqui olhando para a congregação, bom, ele é ele. Não vai ter como se apresentar. É preciso ter uma experiência com a pessoa para você poder apresentá-la corretamente. Então, Jesus é a mesma coisa. É preciso ter uma experiência com Jesus para apresentá-lo ele da forma correta, exatamente como ele é. Então, você precisa, né, estudar e aprender. Essa é a primeira necessidade. A segunda necessidade, olha só, tende vós o mesmo sentimento que também Cristo Jesus teve, não é? Que não quis ser igual a Deus, se esvaziou e não fez nada por vanglória nem vaidade. O resumo é isso do que está dizendo aqui, né? Ou seja, segunda coisa que você precisa, primeiro, ter a experiência com Deus, e o segundo, esvazie de si mesmo. Esqueça você. Já não é mais você que é importante, o importante é Jesus. Não é? O importante é a outra pessoa e não você mesmo. Então, a sua prioridade, se o seu objetivo de vida é apresentar Jesus, o seu objetivo de vida também é tornar as outras pessoas mais importantes do que você mesmo e tornar Jesus acima de todas essas coisas, apresentando Ele para as outras pessoas. Essa que é a verdade. E por último, a terceira coisa que precisa fazer, não é? Por que nós devemos fazer isso? Olha o que o próprio Paulo falou com a experiência que ele tinha de Jesus, não é? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a gente não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente tem que ter consciência do que está fazendo, né? Então, primeiro, para eu falar de Jesus, preciso ter uma experiência íntima com Jesus. Segundo, eu tenho que me esvaziar de si mesmo e entender que as pessoas são mais importantes do que eu não busco glória para mim mesmo, e quem tem que se sobressair é Jesus e não eu. Não é? E terceiro, para que eu faço tudo isso?
para que todos conheçam Jesus e confessem Ele como Filho de Deus. Vai? Então, se você ler Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11, está aí todas as respostas do que por que nós temos que ser assim. Não é? E há outras passagens também. Portanto, nós precisamos apresentar Jesus, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos observar como outras pessoas apresentam Jesus corretamente, nós precisamos orar para pedir a ajuda dele, falar com Deus, e nós precisamos apresentar em todas as oportunidades que tivermos. Porque essa é a ordem de Jesus, né? Então esse é o sentimento que nós devemos ter. Nós precisamos ser apresentadores de Jesus porque o mundo precisa de Jesus. Não é? Se a gente reclama que o mundo não está ruim, faça como o André fez. A situação estava ruim, não tinha peixe nem pão para todo mundo. Ele não ficou esperando ninguém falar para ele que tinha que ser feito. Ele foi lá, pegou pães e peixes e levou para quem resolve. O mundo está todo deturpado, nós estamos reclamando do mundo, ok, mas o que é que nós vamos fazer? Pega o mundo e apresenta para Jesus, deixa com que ele resolva lá. É isso que nós temos que fazer. Então, que nós possamos ser apresentadores de Jesus, possamos estudar quem Jesus é, possamos deixar ele resplandecer através de nós e que a gente possa cumprir essa missão que ele nos deu até o último dia de suspiro nessa vida física ou até ele voltar. Amém? Que Deus nos abençoe.